Após a vinda do Messias a esse mundo, mostrar o caminho até o Pai, chega a hora dos discípulos espalharem sua palavra por toda a terra. Muitos eram os que abraçaram a verdade e a cada dia mais pessoas deixavam o engano deste mundo e seguiam o caminho da verdade. Por toda a parte haviam convertidos, desde judeus a pagãos. O Espírito do Pai era derramado a povos de várias raças em várias localidades. Mas para os caídos isso era terrível. Eles queriam a todo custo parar os discípulos e seus ensinos, já que os mesmos estavam libertando o povo de suas mentiras. Elas iriam se salvar e ocupar suas antigas moradas celestes. Várias foram as perseguições, prisões e torturas sofridas pelos discípulos por meio do sistema religioso, amando dos caídos. Por toda a parte que os discípulos iam sempre havia alguém influenciado por algum caído, a fim de caluniar e dar descrédito ao ensino. Mas mesmo com toda a perseguição e morte dos discípulos e dos irmãos, a palavra se espalhava cada vez mais. Por todo o império de Azazel haviam irmãos do caminho, que haviam abraçado a salvação. Azazel e demais caídos se enfureciam, mesmo perseguindo e matando os irmãos e proibindo a doutrina do Messias de ser ensinada em Roma. Ele percebia que tais atitudes não surtiam efeito. Os irmãos não temiam perante a morte e perseguição, eles se fortificavam, tinham ainda mais fé, pois sabiam que morriam para esse mundo, mas viveriam eternamente no reino do Pai, e isso deixava Azazel e os caídos ainda mais amedrontados. Até que Azazel decide mudar de tática, criar um falso Messias, bem como uma falsa doutrina. Azazel se lembra da Torá judaica, que havia tomado tempos atrás, quando tomou Jerusalém. Ele percebeu como aquele livro de leis mantinha os judeus totalmente submissos à sua religião. Foi então que, partindo da ideia de Israel, Azazel decide transformar o ensino do Messias em uma nova religião. Religião que era a maior forma de domínio sobre o ser humano, criada pelos caídos nos primórdios do mundo, se colocando como deuses perante os homens e recebendo adoração e sacrifícios, e em contrapartida corrompendo o ser humano com falsas doutrinas, leis e preceitos. Azazel queria aplicar a tática de Israel de se colocar como Deus único, seus métodos de culto, ensino, doutrinas e manipulação do ser humano. Assim ele coloca em prática seu plano, se utilizando para isso de seu servo Constantino. Em 312, na Ponte Milvio, Constantino vê no céu, ao pôr do sol de 27 de outubro, as letras X, X e P, Rho, do alfabeto grego, pronunciadas respectivamente CH e R. Trata-se das iniciais do nome de Cristo, Christos. Junto com elas, a seguinte inscrição em latim: In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Constantino mandou gravar o símbolo nos escudos dos soldados, e ao dia seguinte, dia da batalha, derrotou Maxêncio e se tornou o único imperador no Ocidente. Constantino consegue uma esmagadora vitória sobre seus inimigos de batalha e atribui sua vitória ao Deus cristão. Tudo foi um plano de Azazel, assim como Israel auxiliava o povo judeu em suas vitórias sobre os inimigos, tudo para engrandecer o nome de Israel sobre a terra. Azazel decide fazer o mesmo, só que desta vez para engrandecer a ele próprio na figura do falso Messias. Logo depois Azazel se transfigura de Cristo e aparece a Constantino, ordenando ao mesmo que construísse uma coroa e nela escrevesse o nome Jesus Christ Filii Deus. Nascia assim o falso Messias Jesus, um ídolo colocado no lugar do verdadeiro Messias, e que é o próprio Azazel disfarçado, a besta, uma figura andrógina. Por isso que esse Jesus apresenta traços delicados e afeminados, além da pele clara, assim as pessoas o adorariam no lugar do verdadeiro Salvador. Azazel se utilizou da mesma tática usada por Israel no passado, o qual se colocou no lugar do Pai como Deus nessa terra. Assim Azazel, copiando sua ideia, se coloca no lugar do Messias, como Salvador do mundo. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, a língua oficial era o latim. Então aí você pega Jesus Cristo, quanto eu disse para vocês, os irmãos, e para todos que estão assistindo, quanto Constantino estava perdendo a guerra, Constantino apareceu um anjo para ele, um demônio se fazendo de anjo de luz. E aí Constantino viu aquele anjo, aquela cruz no céu, aquele símbolo, viu um monte de coisa, o anjo começou a falar com ele. Ele disse: olha, meu nome é Jesus Cristo, filho de Deus. Faz esse símbolo nas suas armaduras, nas suas roupas, a estrela e o símbolo da chave, que o Vaticano usa muito. Faz o símbolo e coloca nos escudos, coloca na sua roupa, que a gente vai lutar a guerra para vocês. Aí todos os anjos caídos de Azazel, que são mais de 300 milhões, assumiu o corpo do soldado, foram lá com outro império, outra parte do Império Romano, foram lá massacrar a outra parte do Império Romano. E aí Constantino, quando viu isso, viu que o anjo era o mais poderoso de todos,
já tinha feito Satanás se ajoelhar, Moisés se ajoelhar lá em Israel, fez ele se ajoelhar. Quando ele viu que era o mais poderoso de todo, então ele falou, ó, é para esse Deus que eu vou servir. Então quando o anjo apareceu e falou assim, ó, meu nome é Jesus Cristo, filho dele, é aí que vocês têm que fazer um cálculo. Porque o nome é latim. O nome não é italiano, o nome não é francês, não é português, não é inglês, é latim. Você tem que calcular o número da besta em latim, o nome é latim. Então quando Constantino ganhou a guerra, o que ele fez? Ele fez uma oferenda para esse anjo. Ele foi lá, fez uma coroa de ouro e na coroa escreveu Jesus Cristo, filho dele. E essa coroa hoje, está até hoje no Vaticano, é a primeira coroa dele. E aí o livro de Apocalipse fala bem claro, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o nome desse homem é 666. E aí se você pega o nome Jesus Cristo, filho dele, e calcule o número romano, nome latim, número romano, calculou 666. E aí você vai descobrir que Jesus Cristo é um anjo caído se passando pelo Messias, é um demônio se transfigurar de anjo de luz. Fez o povo adorar a imagem. Você vê que a Igreja Católica inteira, em massa, adora a imagem de Jesus Cristo. E depois que teve a divisão da Igreja Católica, montou a Igreja Religiosa, saiu a parte lá, foi para a Alemanha, depois foi para a Grã-Bretanha, a maçonaria montou, porque viu o Império Romano ganhando muito dinheiro com isso, tendo muito poder com isso, a maçonaria quis também montar uma religião, montou a protestante, evangélica, maçônica, gospel. E aí engana todo mundo. E aí você vê Mateus 1, versículo 23, o nome do Messias Emmanuel. Você vai em Isaías para confirmar um profeta e um apóstolo fala. Não tem nada de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um nome blasfemo. Estou enganando o povo. E aí, conforme o livro de Apocalipse está dizendo, o livro de Apocalipse foi claro. Vão adorar a imagem. Europa inteira, União Europeia inteira adora a imagem de Jesus Cristo. O nome, América do Norte, América do Sul inteira adora o nome de Jesus Cristo. E o número, que agora falta só o microchip chegar e colocar na mão. Você está com a imagem da besta na sua casa. Está lá no quadrinho Jesus Cristo lá. E o nome na mente já. Ele preparou tudo perfeito. Por isso que eu digo, ele é um anjo caído muito inteligente. Muito inteligente. Ele não é burro. Esse anjo caído, ele é muito inteligente. Tem mais de 7.000 anos, venceu Satanás, derrotou, colocou Satanás de joelho. Ele não é burro. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos.